Hello, everybody! Vamos lá para a correção do nosso simulado nacional do IBAMA, do tema 3 aí, né, com a Teacher Andréia Bello. Essa parte de inglês que tem gente que está preocupado, que não vai conseguir sim. Tudo são técnicas, maneiras de você resolver isso. Então, a teacher vai mostrar para você que você vai chegar no dia da sua prova do IBAMA e vai conseguir resolver. Então, vamos lá. Teacher, o que você vai fazer, né, para poder facilitar o ensino? Eu vou mostrar para vocês a correção das questões certo e errado, mostrando onde vocês deveriam procurar, o lugar do texto, onde você tem que ir direto ao ponto, para facilitar o seu caminho, sem ficar, né, o tempo todo querendo traduzir literalmente, palavra por palavra, porque assim você tem que poupar tempo para fazer as outras disciplinas. Além do simulado, se vocês quiserem ver outros vídeos que a teacher colocou facilitadores aqui no canal do YouTube da Teacher Andréia Bello, tem também muitos desafios com palavras que aparecem principalmente na banca CESP, no meu Telegram e também o Instagram da teacher. E vamos embora para o que interessa, que é o nosso simulado. Vou colocar o texto na tela e vou mostrar para vocês que, com poucas palavras, vocês conseguiriam entender o teor do texto, o assunto, que é o que vai denominar onde você deve seguir para conseguir achar aí as respostas. Então, ó, a gente olha e já vê que tem Turkey, que é a Turquia, então vai contar alguma coisa sobre a Turquia. Ravaged, não sei se vocês saberiam esse verbo, que é tem lutado, né, tem sido destruída, tem sido devastada. Aí tem devastating aqui, que aí ajuda a falar que é devastado, de devastações. Wildfire, que é o fogo na mata. Então aqui, deixa a teacher colocar o amarelo, que eu acho que vai ficar melhor para vocês. Aqui, ó, é bacana, porque se você soubesse que está devastando e que fire é fogo e repete fire, então tá falando sobre queimadas mesmo, né? E falando de corações, ó, que go out, que vão embora, ou seja, pessoas sofrendo devido à queimada, aos incêndios. Continua falando, ó, forest, Turkey's forests. Então aqui já deu para compreender que o assunto é sobre o fogo, o incêndio em florestas na Turquia. Já entendeu parte do texto com essas palavras, tá ótimo. E as florestas são, ó, home, o lar de, ó, unique species, espécies únicas. Not live, que não vivem em outro lugar do nosso planet, do nosso planeta. A nação está rapidamente perdendo a natureza, ó, do verbo lose, de perder. Está perdendo essa natureza. Various reasons, por muitas razões. Uma é o quê? O fogo. Fala que o fogo, ó, spread, está se espalhando, que tem perdido espécies, tem perdido muitas, né, plantações, árvores, e olha só, espécies endangered, que seria em perigo, ou seja, em extinção. Fala da proteção, fala de 10 milhões de pessoas, fala desse fogo aí, destroying, que está destruindo, e que tudo fica vulnerável. Entra uma, olha como que ele termina, climate crisis, com uma crise climática. E aí a teacher colocou a questão muito similar às questões que são mesmo, né, elaboradas pela banca, e vejam aí. On the previous text and the vocabulary used in it, judge the items below. Então, o tema vai ser sobre alguma coisa que é de proteção ambiental, igual aqui, para proteger as espécies dos animais, para proteger as florestas, e olha só. According to the text, Turkey had been devastated the same way as a long time ago. Aqui a questão é você saber o que é same way, mesma forma. Long time ago. Será que está sendo devastada da mesma forma? E aí a teacher comenta por que isso aqui está errado. Teacher, por que está errado? Porque olha só, no início do texto afirma que a Turquia está sendo devastada por um dos incêndios mais devastadores que o país já viu. Nessa frase aqui, ó, most devastating wildfires the country has seen. Usou has seen, o mais que já teve visto. Por esse motivo, não é the same way, da mesma maneira que há um long time, né? A long time ago, do mesmo jeito que há muito tempo atrás, e sim de forma única. Por isso a afirmação está errada. Como a teacher disse, se você soubesse o que é the same way, da mesma forma que há muito tempo atrás, no, é a primeira vez, ó, most devastating, usou um superlativo, a forma mais devastadora. A outra desse texto, o que a teacher foi colocando, né? Explorando esse texto aí com vocês bastante. On the previous text, judge. Agora vamos julgar certo e errado. The author claims that the fire consequences are reflected in. Então, é sobre o autor, alguma coisa sobre consequências do fogo.
E aí usou a palavra reflect, o verbo to reflect, reflected, refletidas na frase tal. Vai dar uma olhada na frase e ver se essas consequências do fogo estão aqui, tem a ver com essa frase, para ver se essa frase representa. Vamos ver então com a teacher. However, the nation is rapidly losing, é aquela que eu li quando eu estava batendo o olho no texto, fazendo skinny, que a nação rapidamente está perdendo a natureza por muitas razões, entre elas o fogo. Isso é consequência? Sim. Claro que é uma consequência. Está certo. Olha o que a teacher comentou. Como dito no primeiro parágrafo, a Turquia está sendo devastada por um dos maiores incêndios que o país já viu. E a resposta está certa, pois afirma que estamos perdendo rapidamente a natureza, o pessoal da Turquia, a vida, e um dos motivos é o incêndio. Very good. Depois, vejam, the term within refers to the idea. Eles gostam muito, o CESP gosta muito de fazer isso. Se tal coisa refers ou refer. Se for no plural, ele coloca the expressions tanana, tanana, refer. As expressões tais e tais, né, se referem a. Aqui, como é um termo só, within refers, terceira pessoa. A ideia de more than 5 years. Será que é a ideia de mais de 5 anos? Agora a gente tem que olhar esse within. O que vocês acham? Você marcaria certo ou errado? Teacher, tá errado. Por quê? Porque o within é dentro de, tanto que tem o with, da preposição com o in dentro, é dentro de 5 anos. Como tá a frase no texto. Tá dizendo within 5 years. Quer ver? A teacher vai mostrar para vocês. Olha só, ele tá falando aqui da província, de muitas espécies que está sendo afetada. E aí, olha só aqui, cadê, teacher? Mostra pra gente o within, só pra teacher marcar pra vocês. Countries, home, planet, nation, spread, more than. E aqui podia confundir com esse more than, só que aqui fala das províncias, né? E não do que tá falando de mais dos anos aí. 90 million, protect, search, reflect, average, climate crisis. Deixa eu só a teacher marcar para vocês. Mostra aí pra gente, teacher. E daí, olha só, e a teacher tá mostrando para você porque a banca gosta de fazer isso, de colocar e mostrar para vocês para ver se você vai conseguir encontrar os termos, se você vai conseguir entender de fato. E, na verdade, quando eu vejo assim, quando tem esse tipo de exercício, o aluno que já bateu o olho, como a gente fez desde o início, o que a teacher falou para vocês, eu não vou ficar repetindo as técnicas porque é correção, simulado. Mas se você bate o olho e vai escaneando, você vai encontrando, você vê onde está o more, onde está o affect, onde que está a província, onde estão as comunidades. Então, você vai encontrando aqui direitinho tudo que você precisa. No decorrer, você vai entendendo. Poxa, teacher, eu não sabia essa preposição with. Já que você falou que o with é com o within é dentro, vou ficar esperto, né, para poder não me perder. A teacher colocou também uma que eles gostam de perguntar se uma palavra é sinônimo da outra. Então, eles colocaram aqui se ravaged é sinônimo de destroyed. Essa ficou fácil, porque quando eu estava lendo o texto, eu fui traduzindo, né? Eu falei que isso aqui é devastado, destruído. Essa tá certa, porque esse verbo, que é devastado, é o verbo destruir, que se aproxima de devastar. Então, essa fica certa. Mas tem que tomar cuidado com questões de sinônimo, similar, similares, tá bom? Porque a gente tem que, ficar de olho. Por isso que é tão importante ler as fontes, The Economist, Guardian, tudo o que CESP gosta, para vocês ficarem por dentro do que cai e conhecer cada dia mais vocabulário, aprimorar esse vocabulário. Outra. Directly can be replaced by straight. Será que esse diretamente, que temos o LY aí, que é o sufixo mente, então você tem frequently, frequentemente, directly, diretamente. E essa palavra straight, o que é? Quem já sabe que straight é direto, então diretamente já marcaria certo. Quem não soubesse, pensa, daquela aulinha que você teve no curso, se você teve, se não teve, vai ver agora. Quando fala que uma pessoa, né, ou que o caminho é reto, straight way. Se o cabelo da pessoa for ondulado, ele é wavy, que tem ondinhas, né? Se ele for enrolado com cachos, ele é... tem os vários, se for reto, straight, que é o liso, wavy, ou então curly hair. Então, nós temos o straight, teacher, temos o wavy,
de onda, né, que é o wave, e temos o curly. Então, o straight geralmente é o homem ou a mulher que tem o cabelo reto, straight. O wave, quando tem algumas ondulações, e o curly, quando tem cachinhos. Se você lembrar disso, você se lembra de onda, e daí que vem algumas ondulações, às vezes coloca gráfico que tem ondulações, straight, de reto, que é igual aqui agora, direto, e curly, ok? Então, essa daqui está certa, teacher, porque o diretamente é a mesma coisa que straight, direto, correto, ok? Very good. Teacher, temos também aqui uma questão que você colocou interpretação, porque a banca gosta de colocar. Então, ela fica mesclando, né? Alguma coisa de gramática sem falar que é um advérbio, sem falar que é um adjetivo, sem falar que é uma preposição, mas coloca-se um termo, pode ser substituído pelo outro para testar o seu conhecimento. E também texto. The idea of Turkey's forest, a ideia das florestas, is that they are home to species that cannot live anywhere else on the planet. Essa daqui era uma questão de você saber o verbo modal can e ver que ele está na negativa. Cannot. Já sabemos que a floresta está sendo destruída e home, que ela é casa de muitas espécies. Cannot live, que as espécies não conseguem viver. Aí a gente olha no texto e a ideia é essa. Sim, teacher, a ideia é exatamente essa. A gente viu aqui que fala, olha só. That do not live anywhere else in our planet. Que não, espécies únicas, unique, que do not live, que não vivem em outro lugar no nosso planeta. Então, essas espécies só podem viver no planeta. Então, cannot live? Sim, teacher, sim. É cannot live. Ele bate diretamente com o que a gente quer. Portanto, está certo, né? Turkey's forest is home. O do not live fica que o lar das espécies que não conseguiriam viver. Depois, olha só. On the previous text and vocabulary used, much fire has destroyed 2,000 forests since 1990. Essa, como a teacher fala, tem que prestar atenção em todas, mas essa aqui, quando você olha much fire, é isso mesmo, né? Muito fogo, destroyed forest, é isso mesmo. Eu olho lá, é desde 1990, já marca. Não, porque quando fala has destroyed 2,000 forests, tem destruído 2.000 florestas. Tá falando de fogo, much fire. Será que isso aqui tá mesmo com a ideia que tem? Aí você volta no texto, bate o olho, analisa mais uma vez para você ter certeza. Olha o que a teacher escreveu, por que que tá errado? No último parágrafo do texto, tá assim. With more than 2,000 forest fire. Mais de 2.000 incêndios ocorrendo desde 1990. Então, esse parágrafo está falando de 2000 quando ele cita 2.000 incêndios acontecendo. Ele não cita que é mais de 2.000 florestas, e sim 2.000 incêndios. Então, viu que não é forest, é 2,000, o que tem aqui? Fire, ok? Então, a tradução tá, né? Mais de 2.000 incêndios florestais ocorrendo desde 1990. Então, é incorreto dizer que são 2.000 florestas, e sim 2.000 incêndios. Atenção até nos números, quando eles vêm dentro, para você ver se está de acordo com o que você leu no texto. Very good. Excelente. Teacher, aí você colocou outro texto, né? Sim, igual eles fazem. Eles colocam um texto, exploram 5 perguntas, outro texto mais 5 ou 6, ou então um texto e 3, outro texto e mais 7. Então, vai vir assim, balanceado. Coloquei esse que chama The Future of Oil Industry. O futuro da indústria do óleo seria do petróleo, né? Quando eles chamam de oil. The Economist, fonte que eles gostam de usar a CESP, quem está acostumado a fazer prova aí sabe. E vamos lá ver, Oil, it has been said, is blood coursing through the veins of the world economy. Que isso, teacher? Já vamos analisando aqui. Óleo ou petróleo é o sangue que corre nas veias da economia do mundo. Então, se soubesse blood, veins, world economy, a gente já começaria a entender. But the economy is bleeding red. Mas a economia está sangrando. O que eles estão querendo dizer com isso, né? A metáfora. Que a economia está passando por uma crise, está sangrando, está perdendo as forças. Aí fala que tem várias razões, né? Covid-19, mantém os trabalhadores home em casa, planes, aviões no chão, as coisas estão caindo, preço, como nenhum ponto na história.
Aí fala de Furious Row, uma briga aqui entre a Arábia Saudita e a Rússia. O preço aí, né, estão caindo, ó, fell, o verbo fall que é cair, o preço caiu, deixando a indústria aí, né, balanceada. Aí fala que a energia, ó, empresas de super poderosas, né, com energia, tem quebrado, as coisas estão ficando ruins, a organização da exportação de petróleo, incluindo a Rússia, dizem que a produção aí, né, tá modificada, e aí a gente continua vendo isso aí, né, então a gente está vendo que o assunto é esse, por causa do petróleo, por causa de crise. Question. In the excerpt, eles adoram isso aqui também, ó, que nesse trecho, retirado do Economist, we can say economy is in a critical situation. Você já tá respondendo aí, né? Já até deve ter feito certo simulado. Claro, teacher, se tá bleeding red, tá sangrando vermelho, o que que eu tava querendo dizer com aquilo? Tá numa situação crítica. É o que a teacher tava analisando com vocês. Então, ó, certo. Quando fala que tá bleeding red, sangrando, tá numa situação ruim. Essa está certa. Depois... in the sentence, further than any point in its history. Viu que a banca não fala que it's é um pronome, não fala que ele tem uma classificação gramatical que pode vir no início ou no fim do texto. Ele pergunta se refere ao Covid-19. Refers to COVID. It's. Será que esse pronome se refere? Não se refere, teacher. Fala pra gente por quê. Porque, olha só, lá na frase, está dizendo que a demanda caiu quando diz demand for oil has fallen. Ele está falando sobre a queda da demanda por causa do Covid. E o it's não se refere à história, e sim ao petróleo. Vamos ver a frase lá no texto pra gente poder analisar? Vamos lá, teacher, então. Mostra pra gente lá. Então, olha lá no texto. Ó. Então, bleeding red, home and planes, any point of the history, blame, it's in the world economy, bleeding red. Mostra aí pra gente, a teacher fica demorando para procurar as palavras aqui, né, para mostrar para vocês. Mas espera aí que a teacher vai colocar a frase certinha. Further than any point in history, aqui, ó. Fallen faster, tem caído rápido, do que qualquer ponto in its history, na história. Na história de quê? Na história de quê? Da indústria. Então, tá falando que nessa indústria, a demanda tem caído como em nenhum ponto da história, né? Da economia. Por isso, não tá se referindo ali, tá se referindo a quê? A quê? Ao petróleo, que é o sujeito da frase aqui, ó. Oil. Than any point in the history. Portanto, errado. A outra. Planes do not take off and workers stay at home. Essa aqui é saber sinônimo de verbo. O que é o verbo take off? Decolar. E aí lá fala planes stay on the ground. Os aviões ficam no chão. Quer dizer, eles não take off, não decolam. E trabalhadores ficam em casa, stay home. Trabalhadores, né, workers that do not work, não trabalham, ficam em casa? Sim. Por causa do Covid? Sim. Então... essa está certa. Eles gostam de fazer isso também, trocar uma palavra para poder testar o seu conhecimento de sinônimos. Então, ó, keep workers at home. Mantém os trabalhadores em casa. E os aviões on the ground, no chão. Se os aviões ficam em terra, no chão, ou seja, os aviões não decolam, os trabalhadores ficam em casa. Very good. Outra, 61. There was a fight between Saudi Arabia and Russia, and price went down. Aqui, atenção. Pelo começo, você já marcaria certo e tá certo mesmo, porque a teacher falou para vocês da briga, que é aquele do row, aqui, ó, onde tem a furious row. É um sinônimo para falar que teve uma briga, uma pegada, uma treta. Só que olha só que tem a segunda parte. Aqui eu propositalmente elaborei as duas partes corretas, mas o elaborador da sua prova pode colocar uma parte certa e uma parte errada. Olha o que a teacher colocou. Até aqui, ok. There was a fight, uma briga entre a Arábia Saudita e a Rússia. And price went down. O que é went down? É o passado do verbo go down. Passado de go, went. O que é go down? Cair. O que é went down? Caíram. Então, teve uma briga e os preços caíram? Sim, teacher. Essa está certa, porque lá na frase tem. Ainda para ampliar o choque, teve uma briga e set off. E o preço caiu. Desencadeou uma guerra de preços. Então, teve a briga? Yes. Os preços caíram? Yes.
Então, essa a gente pode confirmar que está correta. Because of the price is down, e aí eu continuei puxando o assunto, que eles também gostam de fazer isso. Você está atento na pergunta anterior, atento ao texto, atenta, ó. Because of the price is down, por causa dos preços lá embaixo, the industry was kind of wobbling around. A indústria estava tipo wobbling around. Aqui é vocabulário, teria que saber o verbo e a teacher já colocou para você, ó. Oil prices fell down. Os preços do petróleo caíram, deixando uma indústria cambaleando. Então, esse verbo, wobble around, é cambalear, que ele também parece com o real, que é o quê? Cambalear também. Então, lá no texto, usou reeling, aqui, ó, a giant industry reeling, deixou uma indústria gigantesca cambaleando. E usou aqui o sinônimo. Tá vendo? Igual a teacher colocou, reel e wobble around. Então, está certo. Guardar esses verbos, viu? Anotar, fazer uma listinha, ou em post-it, ou então uma lista que você acesse sempre, uma lista que você aí, né, olha na sua casa, numa agenda, online, como você preferir. Mas tem que ter algumas palavras anotadas que podem se repetir, tá bom? 63. The biggest energy companies joined to try a deal. Será que biggest energy companies fala de indústrias, né, de energia grandes, né, giant, big, joined, que é juntar-se, join us, junte-se a nós, to try a deal, para tentar uma negociação? Sim, e a teacher leu essa parte com vocês lá rapidinho. Olha a frase que comprova. On April 12, the world's energy superpowers, os superpoderes indústrias, né, de energia, broke bread and reached a new deal to try to prop up prices. Só o up já dá para saber, tá vendo? Try. Para tentar fazer os preços, né, subirem aí, ó. Chegaram a um novo acordo. Partiram o pão para sustentar os preços. Ou seja, se juntaram para tentar um acordo. Deal. Very good. A 64, que é a nossa penúltima questão. Russia was included at the Organization of Petroleum Exporting between May and June. Aqui, o meu conselho é você ir direto procurar May and June. Como as outras, você vê a palavra, opa, falou que foi entre maio e junho. Deixa eu ir lá ver se nesses meses aqui realmente incluiu a Rússia. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. May and June, tá aqui, teacher, ó. May and June. Você cita, o texto cita, né, os meses de maio e junho aqui. Então, vamos lá ver, a day from May, end of June. Vamos ver o parágrafo todo, né, desde quando começa aqui a frase. The Organization of Petroleum, a Organização do Petróleo, e os seus aliados, incluindo a Rússia, disse que tananã a produção de maio até junho. Opa! Falou que é a OPEC, including Russia, incluindo a Rússia, ela já estava incluída. Sobre maio e junho é outra coisa, são os barris aqui por dia. Tá vendo que o assunto mudou? Aqui ela já estava incluída, então essa daqui está errada. A teacher comentou, olha aí, ó. Na frase que a gente acabou de ler agora, a Organização dos Países Exportadores e seus aliados, incluindo a Rússia, disseram que reduziriam a produção até o final de junho. Então não tem nada a ver sobre a produção. Ela já estava incluída, então ela não foi incluída entre maio e junho, ok? Errado. E a última questão, a teacher colocou também aqui, interpretação com a expressão legal também, que é day by day, que às vezes aparece. America has been considered, então a América é considerada country with big production, um país de grande produção, and it has been growing day by day, do verbo grow, crescendo dia após dia. Às vezes você pensaria, tá certo, lá no final eles até falam isso, só que olha só, has been growing day by day, até considera big production, mas ele fala que tem crescido dia após dia. Olha por que está errado. A teacher justificou para vocês, ó. No final do texto temos in the 20th century, e ó, no século 20, o tio Sam fez questão de minar a OPEP, mas em 2018 a América se tornou o maior produtor de petróleo. Em 2018. Não tem nenhum lugar afirmando que has been growing, que tem crescido dia após dia. Esse has been, que é o present perfect, é para uma coisa que começou e tem acontecido até hoje, ok? Inclusive, essa é a função do present perfect.
Espero que vocês tenham entendido, tenham se saído bem, tenham gostado das explicações. A teacher tá aí para o que der e vier, contem comigo. Estão aqui em minhas redes sociais. Vejo vocês nos próximos simulados, maratonas, contem comigo. Chamem a teacher no direct se precisar, no Instagram e acessem o Telegram. Tá cheio de dicas para te ajudar. See you. Bye bye.